Under the Weather é um canal focado em atividades ao ar livre. O criador, James, gosta de fazer trilhas, acampar na natureza e explorar diferentes regiões da Escócia, registrando suas aventuras para mostrar como é estar em contato com a natureza. Mas neste vídeo em específico, algo aconteceu que realmente o assustou e as coisas começaram a ficar muito estranhas. Ele havia planejado uma caminhada em busca das pedras Marston, que tem cerca de 5.000 anos, em Stirling, na Escócia. Welcome back. On our way to find some 5,000-year-old standing stones. They were placed there by Druids many moons ago. I've tried to find this place a few times and I got lost every single time. So let's hope we have a better chance today. I think you need to cross the river. That's just what I've been told. Cross the river, then take a right and a right again. And we'll see how we get on. Onward, Christian soldier. Ele começou a caminhada e o lugar era simplesmente deslumbrante. Aquele tipo de paisagem que faz toda a jornada valer a pena. O único problema era que ele não sabia exatamente para onde precisava ir para chegar ao destino, mas de alguma forma conseguiu encontrar o local. Depois de uma trilha tão longa, decidiu que era hora de achar um lugar para acampar durante a noite, então foi exatamente isso que fez. Ele procurou ao redor e acabou encontrando um pequeno espaço entre algumas árvores perto das pedras que parecia o lugar perfeito para montar acampamento. What is this? A perfect space for a tent, isn't it? Where am I going to have my fire though? I want the fire near the tent. Or maybe have the... Yeah, I think I'm just going to set up right here with the fire here as well. Yeah, sounds like a plan. A noite começou a cair, então ele acendeu uma fogueira e se sentou ao lado, apenas relaxando e aproveitando o momento. Tudo parecia calmo, até mesmo tranquilo, mas isso não durou muito. De repente, algo inesperado quebrou o silêncio. Um helicóptero voando baixo e circulando ao redor do acampamento dele. Can you hear the helicopter? It's been flying over quite a bit, and I just hope that they aren't looking for someone and I've got a fire going and I kind of get rescued, if you know what I mean, because I don't need rescued yet. Looks like the fat is starting to come out the chicken, which is setting the fire alight. All good news. Helicopter is still there. A bit ominous if you ask me. Wow. Please go away. There it is. You see him flying over ahead. Parecia que o helicóptero estava procurando por algo, voando baixo enquanto um holofote varria a floresta, e só isso já deixava toda a situação estranha. Poderia estar investigando a fogueira no meio do mato, ou talvez estivesse realmente procurando alguém, possivelmente uma pessoa perigosa escondida em algum lugar da floresta. Mesmo assim, James não se importou muito, ficou apenas um pouco confuso, mas não o suficiente para fazê-lo arrumar tudo e ir embora. Então ele permaneceu ali, perto da fogueira, seguindo normalmente, mas foi nesse momento que algo ainda mais assustador aconteceu. More water. There is water round about, obviously, but I don't know if it's quite treacherous. You saw what the ground is like. So I think I'm going to have the chicken wings without the mashed potato. What the hell is that? Hello? Hope it's not one of those nights. I got a plate.
Ele ouviu um som estranho na escuridão atrás das árvores, algo difícil de descrever, mas muito assustador. Chegou a chamar por alguém e até pensou em ir embora, mas percebeu que sair no escuro poderia ser ainda mais perigoso. Então decidiu ficar no acampamento usando a luz da fogueira para se orientar. Depois de um tempo falando com a câmera, entrou na barraca para dormir, mas acabou sendo acordado por barulhos estranhos bem do lado de fora. No. 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 I just heard laughing there. Or something. No way. Hello? Hello? I think that's a road in the distance, maybe. Yeah, it can't be. It can't be. Right. Well, I can't hear anything, so let's turn this off. Good night. Ele ouviu algo, mas a câmera não conseguiu captar claramente. Depois disso, nada mais aconteceu naquela noite e ele acabou conseguindo dormir novamente. Pela manhã, ao acordar, decidiu preparar o café da manhã e relaxar um pouco, mas enquanto comia, percebeu algo extremamente perturbador, algo que poderia explicar os barulhos que ouviu do lado de fora da barraca durante a noite. That's the spot. Well, one thing I didn't really check last night was tree fall. And look at that, those two big bad boys behind me. There's just fallen trees everywhere, but the wind's not being as bad as it has been in recent weeks. Oh. But everywhere you look, there's fallen trees. Ooh, yum, yum, yum. Time for me. I'm going to finish up here and then start packing up and make it. What the hell? Look at that. What the hell is it? Oh. Look at the trees. That. Um símbolo estranho havia sido deixado pendurado acima dele, e estava claro que aquilo não estava ali quando ele foi dormir, já que ele mesmo tinha verificado o local antes. Ele saiu dali em questão de segundos, pois naquele momento tudo parecia óbvio. Ele estava sendo observado e provavelmente foi vigiado durante toda a noite por alguém muito suspeito. Isso também levanta dúvidas sobre o helicóptero. Será que estava apenas investigando a luz na floresta, ou realmente procurando alguém perigoso? Se for esse o caso, James pode ter estado muito perto dessa pessoa o tempo todo, talvez até tenha tido algum tipo de contato sem perceber. No fim, nunca ficou claro quem fez aquilo ou por quê, mas uma coisa era certa: a situação não era normal. As coisas poderiam ter terminado muito pior, e no final, ele teve sorte e saiu dali seguro. Este vídeo vem do canal Wildcat Adventures, um canal do Reino Unido focado em exploração na natureza selvagem. Ela viaja sozinha para lugares remotos, onde acampa, coleta recursos naturais, pratica sobrevivência e explora paisagens intocadas. O conteúdo dela é voltado para experiências imersivas de sobrevivência solo, isolamento e a beleza bruta da natureza. Em 15 de dezembro de 2025, ela foi explorar uma densa floresta na Nova Zelândia. Hi, I'm Kat.
And today we're heading deep into the jungle of New Zealand. As I wandered through the lush forest, I couldn't help but marvel at the massive tree ferns all around me. But as I sat up camp and the sun went down, the jungle woke up, and suddenly the adventure became very real. Ela chega a um acampamento isolado ao lado de um riacho silencioso, cercado por vegetação densa por todos os lados. Monta a barraca e conserta um colchão inflável que estava vazando, sabendo que até pequenos problemas podem se tornar sérios quando se está completamente sozinha. Com a chegada da noite, prepara uma refeição e come à beira do rio, enquanto a floresta escurece e começa a parecer cada vez mais fechada e assustadora. I don't know if you can hear that, but whatever it is, I have no idea. Um barulho entre as folhas quebra o silêncio, e o som parece bem próximo. Cat para e escuta com atenção, tentando entender o que pode estar se movendo pela vegetação densa perto do acampamento dela. The only thing I think to be worried about in these woods would be wild boar, because they are big and strong and could easily trample the tent. Put my food rubbish outside the tent just in case they can have that. Yeah, hopefully I'll be alright and I'll see you in the morning. Os barulhos voltam durante a madrugada, não o tempo todo, mas de forma estranha e sem padrão. Mesmo tensa e em alerta, o cansaço acaba vencendo e ela adormece, sabendo que o que causou aqueles sons ainda poderia estar por perto. Pela manhã, o clima muda. Cat acorda e percebe que o colchão está completamente vazio, mas a sensação ruim da noite começa a desaparecer com o nascer do sol, trazendo calma ao riacho. E se você ouvisse esses sons do lado de fora da sua barraca, você ficaria tranquilo ou começaria a imaginar algo pior? Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Este vídeo de acampamento vem do canal do YouTube Paranormal Discovery, onde Lomar registra suas experiências ao ar livre, incluindo acampamentos em florestas remotas e supostamente assombradas. Lomar partiu para mais uma jornada sozinho, indo até o interior da Freetown State Forest, um local conhecido por histórias de rituais, desaparecimentos inexplicáveis e atividades estranhas. O que começou como uma noite comum de acampamento aos poucos, se transformou em uma experiência extremamente perturbadora em uma das florestas mais misteriosas da região. Now I'm actually in the Freetown State Forest again, and instead of actually going to the Assonet Ledge, I'm actually going to be going to a completely different area. What the hell was that? Yo, something's being like thrown. Anyways, it's more of the people and the lunatics within the Bridgewater Triangle that I've actually encountered than the bears or the Bigfoots or the Pukwudgies and the cryptids. Like, the people are actually weird in these forests. So yeah, we're gonna take a drive. Yeah, my point exactly. I don't know what's happening right now, but I'm gonna get going. Ao chegar na entrada da floresta, Lomar viu dois homens suspeitos, mas tentou ignorar, embora ficasse preocupado em encontrar alguém perigoso, já que em uma visita anterior foi perseguido por uma pessoa perturbada. Com isso em mente, seguiu até o local escolhido, entrou na mata com seu equipamento e montou a barraca. No começo, tudo parecia tranquilo, até que o silêncio foi quebrado de repente. There we go. At least I got a little bit more leverage. It'll be at least a little bit a protection for me at least. Check the weather, seemed to be good, but it kind of rained the first 2 days that I got here. So at least if I have this and it's up, if it rains, then we can be underneath it and the video can technically be on. Yeah, I've never... What? Hello? Thought I actually heard something like in there. I'm like tripping out right now.
Okay. Um som assustador ecoou entre as árvores, parecido com um choro distante, parecido com um humano, próximo o suficiente para causar um arrepio. Ele parou e ficou escutando até o barulho desaparecer na escuridão, mas logo outros sons estranhos começaram a surgir pela floresta, aumentando ainda mais a tensão. Tentando explicar como sendo algum animal, ele continuou montando o acampamento, organizou uma pequena mesa para o jantar e colocou o aparelho de comunicação espiritual por perto. Run now. This is getting sketch. I'm eating I am noodles. Desdemona. I do not understand. I was gonna say, I'm eating noodles in the Bridgewater Triangle right now. I feel very vulnerable. All right. The noise was him. Okay. I'm getting a little confused here. Thank you for listening. I'll throw something. Guys, what the f is that? Whoa, 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 whoa. Guys, someone's down that path. Is someone getting murdered right now? Oh my god, I think someone's actually getting murdered. I'm like genuinely curious right now. I hope someone's not actually getting murdered. That sounded like someone in help. O choro voltou por um instante, seguido por batidas fortes na floresta, como se alguém golpeasse madeira, algo que não parecia ser de animal. Ao tentar identificar a origem, surgiu um som estranho que o deixou arrepiado. Lomar chegou a pensar que alguém precisava de ajuda, mas os sons desapareceram tão rápido quanto surgiram. Ele ficou atento, com o coração acelerado, tentando entender o que estava ali. A mensagem do aparelho espiritual passou a fazer mais sentido e, mesmo inquieto, ele tentou manter a calma e seguiu acampando. I want to rush down there right now just in case that's like a trap. But I will go and check that out. Like if someone needs help, then I'm gonna go down there. Okay, there's hooting and whooping. I'm like so curious now, like what if there's someone in need of help? If they're just like luring me in? Who's down there? I just saw someone. Okay, that's a real fucking person. Who's there? I'm armed. I'm carrying. Who are you? I'm armed and I'm not playing around. If you attack me, I'm gonna attack you back in self-defense. No fucking way. What is going on? A incerteza de estar na floresta com algo desconhecido fez o medo aumentar e seu coração disparar. Os sons voltaram, com gemidos e gritos, e ele se aproximou com cuidado, achando que alguém podia precisar de ajuda. Então viu algo se movendo entre as árvores, como uma sombra, e teve certeza de que era uma figura. Ao chegar mais perto, algo atingiu uma árvore com força, fazendo ela tremer, e a sensação de estar sendo observado ficou ainda mais forte. Now I'm tripping, like what if that wasn't a person? That was definitely something. Whoa! 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 Oh! Who's there? Look, I'm not waiting. I'm not waiting. I'm not waiting. I'm like nervous. I'm really nervous right now. Hello? Oh. Okay. I'm gonna pack up. Something's here.
Enquanto observava a área onde sentiu a presença, gritos surgiram de repente na mesma direção, parecendo vozes humanas, principalmente masculinas, ecoando além do alcance da lanterna. Em pânico, ele correu de volta para o acampamento e decidiu ir embora, voltando para a van, mas os gritos ainda ecoavam ao redor. Lomar desistiu de continuar explorando, arrumou tudo e saiu da floresta sem tentar descobrir o que era, confiando no próprio instinto para escapar em segurança. Mesmo assim, a experiência ficou marcada, já que o local tem uma reputação sombria, cheio de histórias estranhas. Quando vozes aparecem na escuridão sem explicação, o mais seguro pode ser simplesmente ir embora. E você, se estivesse sozinho na floresta e ouvisse alguém gritando ao longe, tentaria ajudar ou sairia antes que tudo ficasse ainda pior? Este vídeo vem do canal Unknown Dreamer, um canal bem conhecido na Índia. O vídeo começa com Ashish e seu amigo Sumit indo acampar, parte do caminho sendo feita a pé até uma área de floresta. No início, o clima era tranquilo, com os dois conversando sobre o acampamento e planejando o jantar, mas também comentando sobre o risco recente de animais como leopardos e tigres na região. Mesmo assim, seguiram em frente, sabendo que acampar na floresta sempre envolve riscos. Depois de montar o acampamento, procuraram lenha e, após um tempo, conseguiram o suficiente para acender a fogueira. Enquanto preparavam o jantar, tudo parecia normal, até que Ashish parou ao ouvir um som distante. ये देखिए नहीं भागेगा भाई ये भाई चमकी पी लिया मेरे मैं आज कैमरा नहीं ला रखा हूँ नहीं तो दिखा देता दोस्तों देखा कितनी ज्यादा इसलिए और आवाज ज्यादा थी वो वहीं को लगा वो देख अरे ऊपर क्या है यार सुमित तू उसको देख के रहा हूँ उसको निकला वो देखा कैसे देख रहा है वो ये उधर ही पे है मुंह के सामने में टॉर्च कैसे कांप रही है अब सोचो तुम उसका फोकस नहीं है भाई क्या हल्ला करो ओ भाई नीचे को आ रहा है Eles começaram a ouvir barulhos baixo, quase imperceptível, mas em poucos segundos ficou impossível ignorar. Um rugido profundo ecoando entre as árvores. Os dois pararam na hora, com o coração acelerado, tentando identificar de onde vinha o som, e então a situação piorou. भाई आराम से हल्ला करो हल्ला भाई ऐसे टॉर्च बार बार चमका रहे हैं आएगा नहीं क्या वो ओ भाई भाई वो क्या करो फिर ओ भाई हल्ला करो यहाँ को आ रहा है सुम्या ये वो टाइगर है सुम्या टाइगर है इतना बड़ा नहीं देखा आज तक मैंने अन्नदा प्रॉपर कैद हो रखे अन्नदा हल्ला करो यहाँ को आ रहा है यार हल्ला करो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको कुछ नहीं इतना बड़ा है यार वो तो काम बना देगा समझ मैं कह रहा हूँ भागते हैं यार वो यहाँ को आ रहा है Ashish falou com urgência que poderia ser um leopardo e pediu para Sumit fazer barulho enquanto mantinha a fogueira acesa. A câmera tremia enquanto a lanterna cortava a escuridão, iluminando por um instante uma grande sombra se movendo entre as árvores. A tensão aumentou rapidamente e Ashish repetia, sem acreditar, que o leopardo era enorme e estava muito mais perto do que eles imaginavam. मैं थोड़ा नीचे से लगा उसको भयंकर बड़ा बाघ है यार इतना बड़ा बाघ तो नहीं देखा आज तक मैंने भाई वो भाई नीचे को आ रहा है वो देखो अभी किया बहुत बड़ा है रे भयंकर अगर इसकी खन की नहीं आ ही जाएगा बल्ले बैठे आ जाए कुनिया कि ना अब ना है सकने में आज की चलो यार चल रही है चल मेरा फोन पकड़ जल्दी ले पकड़ हाँ कोई पकड़ ले ऐसे ऐसे अरे छोड़ ना अरे बाहर से कोई आ रही हूँ कहीं इतना रिक है जल्दी चल
आपको पकड़ा ने मेरे को अच्छे से ना होने सुन पागल है तू ठीक है Percebendo o perigo, eles sabiam que não podiam ficar no acampamento. No meio do desespero, tentaram levar um recipiente com fogo aceso, esperando que isso afastasse o animal. Ashish contou que, no momento mais próximo, o leopardo estava a cerca de 50 metros, e o medo era evidente na voz dele ao lembrar que suas mãos tremiam o tempo todo. Na manhã seguinte, voltaram com cuidado ao local, e apesar da floresta parecer tranquila à luz do dia, a lembrança da noite ainda pesava. Para Ashish, aquilo serviu como um lembrete claro de que, na natureza, o ser humano é apenas um visitante, e às vezes, a própria floresta faz questão de mostrar quem realmente pertence ali. Kenny é um cara que mora em Minnesota e costuma postar vídeos sobre a vida ao ar livre, explorando a natureza com sua van e aproveitando bastante enquanto grava. Seus vídeos são simples, autênticos e relaxantes de assistir, mas às vezes nem tudo sai como esperado. Nesse vídeo em específico, algo aconteceu que o deixou um pouco desconfortável. Ele entrou na floresta com sua van para um acampamento tranquilo, junto com seu cachorro. You gotta stay, okay? I first found this spot probably 10 years ago, and that summer there was a car up here for a couple of months straight. I think it probably broke down or they were just squatting up here. We're not too far out of town, so sometimes the people that come out here, they're not out here to camp, they're looking for a place to stay. I found a couple of different trash sites in this woods. It doesn't look like there's gonna be anybody here. Oh, there's some trash. Eles encontraram um lugar para acampar, montaram tudo, acenderam uma fogueira e começaram a preparar comida. E naquele momento tudo parecia perfeito, apenas um tempo tranquilo na floresta com seu cachorro. Nada indicava que algo poderia estragar aquilo, ou pelo menos foi o que pareceu no início. Depois de relaxar por um tempo, ele decidiu fazer uma caminhada, mas foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Come on, Toby. Figured we could check out the lake across the road. What is it? What, Toby? Come on. I got no clue what he sees, but something up the road has got his attention. What's going on, Toby? He always sticks by my side. I have no idea what he sees up there, but maybe we won't go that way. We'll go back. Come on, Toby. Yeah, he don't like it over there. Okay, we're not going that way. I have no clue what's got him freaked out. I'm not going to go over there with the bike either. Not after that. No, he wants to go right back to the camper. That was weird. Want to get up in your chair? Come on. Weird. I've never had him act like that before. You go down? There you go. You'll have to let me know down in the comments. What do you think is over there? I've smelled bear before. I know it sounds weird, but you can smell bear when they're in the area. I have no idea why he freaked out like that. Weird. Toby parou de repente, sem querer seguir em frente, e quando um cachorro reage assim, geralmente é algo que merece atenção, já que eles percebem coisas antes da gente. Havia uma boa chance de ter algo à frente, talvez um urso ou outro animal, e Kenny entendeu isso, então decidiu voltar para a van em vez de continuar. Para garantir, ele até usou um drone para observar a área,
mas a vegetação densa dificultava a visão, e se havia algum animal ali, o barulho provavelmente o afastou. No fim, nada aconteceu, mas a situação mostra como é importante confiar no instinto do seu cachorro, porque se ele tivesse continuado e dado de cara com um urso, o desfecho poderia ter sido bem diferente. Gary e Amika são pai e filha da Escócia que adoram viajar pela Europa em uma van, registrando suas jornadas. Os vídeos deles costumam ser leves e agradáveis de assistir, mas neste caso a situação tomou um rumo bem perturbador. O vídeo foi gravado em março de 2023, durante uma viagem pela floresta Tensimuir, no norte da Escócia. Enquanto caminhavam pela mata, Amika disse ao pai que ouvia vozes por perto. Então eles começaram a procurar ao redor e, depois de um tempo, encontraram algo inesperado. We just stopped to look in these woods. Look at how scary that is. Put the torch on. Whoa. Look at that one. That one's got red and black hair. That is weird, isn't it? Look at them, they're everywhere. Eek. Here's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. Without Falling any over. Look at the one on the ladders, going up the tree. Oh, yeah, that's What about the washing line over there to the left? Yeah, there. Keep it there. That is weird, isn't it? one over there that isn't actually a person. There's a doggy there. I don't know. Owl in the tree. And there's a whole house there. Além de dezenas de manequins assustadores com roupas diferentes, eles também encontraram pinturas perturbadoras penduradas do lado de fora de uma pequena cabana no meio da floresta. Ao pesquisar um pouco, dá para ver que outras pessoas já encontraram esse lugar, mas quase não há informações sobre ele. O que se sabe é que tudo isso, os manequins e as pinturas, provavelmente foi colocado ali por volta de 2021, mas ninguém sabe qual era o objetivo. Apenas que quem fez isso claramente quis deixar o lugar o mais perturbador possível. Quando Gary e Amika estavam indo embora, a tensão aumentou ainda mais quando um carro começou a se aproximar do outro lado, e dava para perceber que Gary ficou desconfortável. Por sorte, eles conseguiram voltar para a van sem cruzar com o veículo novamente, e até o momento da publicação do vídeo, não houve atualizações sobre esse lugar estranho. O próximo vídeo é do canal Camp Life Bushcraft, um canal do Reino Unido focado em técnicas de sobrevivência, acampamento selvagem e experiências reais na floresta. O canal é conhecido por mostrar decisões práticas, inclusive momentos em que ir embora do acampamento pode ser a escolha mais segura. As imagens foram gravadas em uma área de mata próxima ao Creators Village, no Reino Unido. Yeah. Orgasm in a bun. Orgasm in a bun. Yeah. Do like steak and pesto. Oh, my steak's falling out. We're going to eat and spend some time without you lot. Okay, so we've had supper, and a tent that's over in that direction that we saw earlier. It's kind of freaked us out a little bit. It looked to me like a cheap old Halfords tent, and we were sort of saying it's probably someone maybe homeless or... Ao encontrarem outra barraca já montada no local, os dois decidiram se mudar para uma área próxima, debaixo de um grande carvalho, onde montaram seu acampamento com rede, cadeira e uma barraca simples. No início, o clima era tranquilo, com comida, bebida e tudo seguindo normalmente enquanto a noite caía. Porém, com o tempo, a atenção deles voltava para a barraca vista antes, que apesar de próxima, parecia velha e mal equipada, e os sons da floresta começaram a ficar mais perceptíveis e inquietantes. A bit of comfortable evening. Keep hearing noises in that direction. Footstep. Yeah, we was just chatting. I said to Carly, it's not quite dark, so if we want to head out, what are your thoughts, my darling? Yeah, I think we should. I don't feel... And there was a really good vibe. Whether... I think you're right that seeing that tent has just... There's noise over there and... I've been sitting here quietly and
I'm sure it's just a squirrel chucking stuff about in the trees. Or a deer. I mean, logically, it's an animal. Yeah. It wasn't your typical wild camp. No. I saw the tent, I thought, I'll go and say hello. You know? A ideia de que alguém desconhecido poderia estar por perto começa a tomar o lugar da tranquilidade inicial. Depois de um tempo em silêncio, eles passam a suspeitar que a outra barraca ainda está ocupada, já que o estado dela preocupa e leves movimentos, junto com passos, parecem vir daquela direção. A floresta, que antes parecia calma, agora passa a transmitir uma sensação de incerteza e imprevisibilidade. Well, tonight, I think it's better to call it. Yeah. I've been out loads recently because I've been off work, so I'm not overly fussed. It's definitely a squirrel or something. Yeah. But, you know, Carly's on edge, so before it gets ridiculously dark, I think we're going to pack up and head home, sleep in our own bed, which I'm quite happy to do. So we're going to switch it off now and bail. Os sons continuam, com galhos quebrando e folhas se mexendo, indicando algo se movimentando por perto. Sem saber se é um animal ou outra pessoa, fica difícil relaxar e a situação começa a parecer insegura. We're out of the forest and we are on the kind of main footpath through the field and traveling through the woods at night is a lot. Com a escuridão chegando e a tensão aumentando, eles decidem que é melhor arrumar tudo e ir embora. A presença de alguém desconhecido por perto fala mais alto, e ficar na floresta já não parece mais uma escolha segura. I generally go out in the dark first thing in the morning. I totally agree. Evenings are when the axe murderers are about. But yeah, not having the dogs. Eles seguem com cuidado pela trilha principal de volta ao vilarejo e caminhar pela floresta à noite, sabendo que a outra pessoa na área aumenta ainda mais a sensação de vulnerabilidade. Cada barulho no caminho reforça que ir embora foi a decisão certa. Segurança em acampamento não depende só de clima ou equipamentos, mas também de atenção e bom senso. E quando algo parece errado, sair mais cedo pode evitar riscos. Se você achasse que tivesse alguém desconhecido por perto, ficaria para descobrir ou iria embora antes que a situação piorasse? Deixe sua opinião nos comentários. Um vídeo do canal Indiana Jones Van Life UK mostra como uma noite tranquila pode virar algo perturbador. Indo visitar o filho, o viajante não encontrou vagas em campings e precisou estacionar na rua, escolhendo um local escuro e silencioso perto da praia. Com cuidado, cobriu as janelas, apagou as luzes e tentou dormir sem chamar atenção. No início, tudo estava calmo, mas logo a sensação de estar sozinho em um lugar desconhecido começou a incomodar. I think they're trying the doors. Try locking it again, and I think that's where it is. I can hear the van going, yeah. Campistas costumam ser alvo porque ladrões acreditam que pode haver equipamentos valiosos ou dinheiro. They're gone. I think they're gone. Let's go and have a look, shall we? Yeah, look, see. Look, see. Nobody is around. I want to get back into bed. I don't want anybody to know I'm here. Ele iluminou rapidamente pela janela, mas quem estava do lado de fora já havia desaparecido na escuridão. Esperando que a pessoa tivesse ido embora, voltou para a cama e ficou o mais silencioso possível para não revelar que estava dentro da van, mas poucos minutos depois, a situação piorou. I think they're back. Right, that's it. I'm moving spots. De repente, o veículo inteiro começou a balançar, como se alguém estivesse empurrando e sacudindo a parte de trás da van. Ao perceber que a pessoa tinha voltado e estava tentando entrar, ele entendeu que não era mais seguro ficar ali. Então saiu rapidamente e dirigiu até um local mais seguro na mata para passar o resto da noite. Felizmente não se feriu e no dia seguinte conseguiu aproveitar um momento tranquilo com o filho no zoológico. Mas o mistério nunca foi resolvido e ele nunca soube quem tentou invadir a van. Situações assim mostram como uma viagem calma pode se transformar rapidamente em algo assustador quando se está sozinho, e às vezes sair na hora é a melhor decisão. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito, e aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.